essa entrevista eu vou começar diferente. Por quê? Antes mesmo de me apresentar e falar do canal, eu fiquei sabendo que comida, gastronomia, culinária vai ser um tema importante aqui hoje. Verdade? Verdade. Você deve conhecer muito bem o termo de comfort food, né? Comida confortável, que te gera certeza. paz, que te gera conforto. Pensa, pra você, o que é sinônimo de comfort food? Que te deixa assim, calminha, aquece sua alma. Uma canja de galinha, por exemplo. Então eu quero que você se imagine agora com a sua alma preenchida por essa canjinha quentinha. Ai, que delícia. Se solta, fica à vontade. Que Gostou? delícia. Gostei. Podemos começar? Podemos começar. Ah, garoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo Best Seller, hoje com a minha amiga Olga, que já vai se apresentar. Mas antes, não esqueça de, por favor, seguir a nossa produtora Legacy no Instagram para ver essa entrevista e muitas outras. Legacy, LEGGACY.oficial no Instagram para ver essa entrevista e muitas outras. Muito obrigado. E agora, chega de falar de mim, foco na Olguinha. Olguinha, segura o seu livro. Antes da gente começar aqui a adentrar nessa obra, nesse cardápio, nessa delícia, eu quero que você olhe para essa câmera, se apresente e fale um pouquinho do que se trata o seu livro. Meu nome é Olga Maria Chaves Cardoso. Eu sou chefe de cozinha, sou farmacêutica, nasci no interior de Minas Gerais, em Bambuí, e escrevi esse livro para homenagear a minha mãe. Então aqui dentro tem homenagens ao legado que ela deixou. Aqui eu quero homenagear a força da mulher e mostrar o legado que minha mãe deixou. E para isso, eu escrevi esse livro junto com o Arnaldo, uma colaboração imensa do Arnaldo, se não fosse por ele não teria escrito. E uma coisa que eu quero, a importância desse livro, é que eu deixe um legado para minha família, para os meninos da Rocinha, que é a obra que ela deixou, para a população de Bambuí, para os funcionários da Rocinha. É muito importante que vocês conheçam a Rocinha, Associação Olga Chaves de Miranda Cardoso. Já tem 60 anos de criação. Olguinha, quem olha para esse livro, posso pegar um pouquinho ele aqui? Pode, à vontade. Quem olha para esse livro lindo, deve pensar assim, caramba, a Olga deve estar uns 20 anos preparando esse livro. Teve essa ideia há uns 20 anos e tá ali, preparando o livro. Brasil, a Olga fez esse livro em quanto tempo? 27 dias. 27 dias. Eu nunca vou esquecer do dia que ela chega pra mentoria. Primeiro encontro, talvez? Foi. Primeiro encontro. E a gente debatendo as ideias que ela poderia ter, surgiu a ideia de quê? De fazer um livro que intercala histórias com receitas da sua mãe, é isso? Exatamente. Me conta um pouquinho como é que foi fazer isso em termos emocionais. Eu já gostava bastante de cozinhar desde criança e... a minha mãe adoeceu e precisava de alimentação especial através de sonda nasogástrica. E então eu resolvi começar a fazer aquela comida para ela ser alimentada através da sonda. E aí eu comecei a trabalhar com gastronomia funcional, que são os alimentos que fazem bem para a saúde, desde que você tenha uma frequência de uso, né, desses alimentos, e também que você tenha um estilo de vida bom, bom estilo de vida. Então, a gente pensou em escrever esse livro junto com esse título, né? Sabor de Mãe, receitas que comprovam que sabor é memória afetiva. Eu acho que ficou um livro bem, assim, sintetizado, né, Arnaldo? Não sei como é que eu falo isso aí. Bem objetivo. Bem objetivo, bem facinho de ler, mesmo porque a mamãe era assim, né? A mamãe era uma leitura fácil. Mamãe era uma leitura fácil. Mamãe era muito simples, muito caridosa, muito natural, e esse livro ficou assim. Essas receitas que estão aqui, gente, só para vocês entenderem a pérola que está aqui nas nossas mãos, cada capítulo começa com uma receita da mãe dela e o livro vai evoluindo como um dia de refeições. Café da manhã e por aí vai, né? Traz pra gente, pode escolher o que você quiser, uma refeição e compartilha com a gente qual é a refeição, e se quiser algum dos segredos também, fica à vontade. Talvez a que mais você agora queira comer. Canja de galinha.
Como é que é? Tô com muito frio, Como né? é que é a receita dessa carne de galinha? Conta pra gente. Você faz o frango, né? Bem selado, bem temperadinho. Faz aquele caldo e depois você vai colocando o arroz, as verduras que você quer, cenoura, vagem. Eu gosto de colocar cenoura, vagem e o frango só para ir dando vai cozinhando, depois você coloca o arroz. Ele vai cozinhar até ficar bem molinho, aquela sopa Sim. bem aconchegante, bem confortante, né? E aí você põe umas ervinhas e isso, manda ver. Essa receita é da sua mãe, é isso? Não, a mamãe praticamente não cozinhava, porque a mamãe, ela ficou viúva 2 vezes, então a gente tinha lá em casa a Nininha, que era uma mãe de criação, um anjo que esteve na nossa vida. A Nininha cuidava das coisas da casa e a mamãe cuidava das obras existenciais dela, da farmácia, que ela era farmacêutica também. Então, quando você fala de memória afetiva, não é que a sua mãe fez, mas é que você compartilhava a refeição com a sua mãe. Eu que fazia para ela, na verdade. Eu que fazia para ela, na verdade. E em relação a essa canja que você citou, você se lembra de algum momento específico no qual vocês compartilharam essa refeição, recente ou mais antigo? Minha mãe já é falecida há 25 anos, 24, 25 anos. E na época que eu ia para casa, né, em Bambuí, minha cidade, eu sempre reunia a família para fazer alguma coisa. Então a canja era um dos pratos. Tinha um arroz com brócolis, com carne de porco, que era muito gostoso também, que juntava os netos, os bisnetos, e a gente fazia uma confraternização toda vez que eu estava lá. Para você sempre foi claro que comida era afeto? Ou isso ficou mais claro agora recentemente, através do livro e das memórias da sua mãe? Não, sempre foi como afeto. Eu sempre gostei de presentear as pessoas com comida. Eu sempre gostei, fulano gosta disso, eu gosto de fazer, e eu sempre cuidei. É a sua linguagem do amor, digamos assim. A minha linguagem do amor é a comida, não tem outra. Que lindo. E quando você pensa em comida, memória afetiva, família, o que vem na tua cabeça? Por exemplo, a gente teve aqui uma entrevista recentemente que a moça falou que domingo tinha um jantar, um almoço na casa dela, a Suene falou isso, né? Quando você pensa em memória afetiva, comida e família, qual era o momento que você mais lembra em relação a isso? As refeições do almoço de domingo. A Nininha fazia a massa do macarrão em Bambuí, na casa da mamãe. Da sua mãe, tá. Então a Nininha fazia o macarrão em casa, fazia um molho de manhãzinha, ela fazia o molho, ia para a missa, a mamãe ia junto. Na volta ela fazia aquele prato, né? Era o frango ensopado, tutu. Que delícia. E o macarrão com aquele molho que ficava cozinhando umas 4, 5 horas, com os pedaços grandes assim de carne, a carne ia desfiando assim no molho. Vai querer? Pode ser agora? Pode. Produção, traz aí. Agora, depois do Tutu Mineiro, eu vou ter que dar uma descansadinha, tá? Porque trabalhar depois do Tutu é complicado. É complicado. Meu amor, nessa mesa, me explica. Quem tava lá? Tinha alguma cerimônia? Vocês falavam, conversavam? Como é que era? Me leva pra essa mesa, eu quero estar nessa mesa. Lá em casa tinha uma mesa grande, ela devia ter mais de 2 metros, uns 2 metros e pouco. E a mamãe sempre sentava no mesmo lugar, ao centro, e o papai ao centro do outro lado. E a gente tinha uns lugares certos, né, de sentar. Meus irmãos, eu, a Nininha, né? Eu tinha um tio que morava lá em casa também, uma tia. Então a gente ficava distribuído nessa mesa e a mamãe servia todos primeiro, para depois ela começar a comer. Líderes comem por último. Então, assim, era uma coisa que marcou muito, sabe? Eu acho que eu falo isso no livro também, que ela sempre cuidou, né? Sempre cuidou dos dela e dos outros, né? Dos filhos de outras pessoas. Eu duvido que você conheça um cozinheiro ou cozinheira que não seja generoso. Porque é a natureza. Você está aí servindo primeiro. Né? É uma metáfora da vida. E nessa mesa, brincadeiras, risadas, orações, conversas profundas, o que mais acontecia? Orações antes, uma oração antes e muita confusão depois, né? Porque era muita gente. Sobrava comida, faltava comida? Não, sempre sobrava comida, sempre chegava mais gente para almoçar ou para jantar. Era a porta, lá em casa, a chave da porta ficava de fora da fechadura. Então todo mundo que chegava lá já abria a chave, já abria a porta e entrava. Era assim, a casa era um ponto de encontro Você consegue citar quem estava na mesa e eventualmente falar assim, fulano minha mãe, fulano meu pai, os nomes e quem eram? Você consegue falar mais ou menos? Consigo. Vamos lá. O Pedro, meu irmão mais velho do segundo casamento, né? O Lucas, a Nininha, a tia Nair, o tio João, eu. Falei o papai? Falou agora. Então tá, o papai.
Papai, mamãe, Lucas, Nininha, Pedro. E era assim. E às vezes até os filhos de uma empregada que a gente tinha, eles almoçavam lá em casa com a gente também. E essa oração, quem é que puxava geralmente? Normalmente era a mamãe. Qual era a oração, você lembra? Peraí, deixa eu Variava, lembrar. tinha só uma? Não, variava, mas ela gostava muito de agradecer o alimento. Senhor, agradeço o alimento que o Senhor está nos dando, né? Matando a fome de quem... mata a fome de quem... eu esqueci a oração. Não, mas fizemos a oração. Cadê a comida agora, produção? Tem que honrar a oração aqui. Meu amor, conta pra gente, assim, durante esse livro, você escreveu coisas que já estavam na sua memória ou elas foram aparecendo durante a escrita? Porque é muito comum a pessoa falar assim, cara, eu não lembrava disso e durante a escrita essa memória surgiu. Aconteceu? Foi assim. Foi assim. Tinha hora que eu estava assim, às vezes deitado, fazendo outra coisa e me vinha uma... Gente, eu tenho que colocar isso. Tanto é que na hora que eu vejo o livro hoje, que eu leio o livro hoje, eu acho que tem um monte de coisa repetida, tem coisa fora do lugar e etc. Mas assim, foi um ensaio magnífico que eu tô feliz de ter feito. Não, é um ensaio visceral, né? Eu acho que isso é um ativo, tá? Eu não acho que isso é um problema, não. Eu acho que isso é um ativo. Agora, dessas memórias que você resgatou, teve alguma que te arrebatou? Seja de felicidade ou de emoção, que você quando lembrou... A morte do meu irmão. Ele morreu de acidente, ele era um médico de 44 anos, tinha 3 filhas. E essa morte foi o que destruiu um pouco da nossa família, né? Deu um impacto, assim, muito forte na nossa família. A mamãe ficou segurando a onda da gente, a gente todo despirocado e sentindo muito a morte dele, e a mamãe segurando até que ela teve um AVC. Sinto muito. E aí, ela que era uma pessoa muito à frente do tempo dela, Sim. Eu acho que ela morreu muito novinha, 84 anos, para mim ela foi muito nova. Sim. Porque a mamãe podia ter conhecido essa parte agora da tecnologia que nós temos. Sim. Mamãe era muito ativa e, inclusive, ela criou uma obra de assistência social, uma não, várias, Clube de Mães, Lactário... Com a internet ela ia fazer muita coisa. Nossa, ela ia assim, e ela, quando ela criou a Rocinha, ela fazia projetos, altos projetos, assim, mandava para a Alemanha, ela ganhou um monte de coisa lá para a Rocinha, que veio da Alemanha, da Suíça e de vários países, e para sustentar a Rocinha era meio complicado, porque não tinha uma sede, só muito depois que ela conseguiu a sede. E ela pedia, ela não tinha vergonha de pedir, não. Ela pedia para os outros, né? Lá para casa, não. Ela pedia para os pobres dela lá, assim. Então a gente foi criado no meio daquela meninada. Que coisa sabe? Linda. Um negócio muito bacana, assim. Agora, e até hoje existe. A gente sempre fala aqui que um livro salva vidas, começando pela do autor, né? E pra mim, olhando de fora, você me corrige, tá? A sua transformação com esse livro, ela foi física. Tá, eu lembro você no nosso primeiro encontro, você estava um pouco mais deitadinha, acho que estava até um pouco enferma, doente, né? Eu estava com muita febre. E depois que você se empoderou com essa ideia, você apareceu no encontro sorridente, aberta, em pé, se movimentando. Como é que foi pra você, em termos não cognitivos, emocionais, escrever esse livro? Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu pude reviver muita coisa que eu não viveria, que eu não reviveria se não tivesse escrito o livro. E eu achei que foi muito bom para mim, assim, em termos de resgatar as lembranças dos meus irmãos, né? Tem uma passagem lá no livro que eu falo do dia que eu nasci, que a mamãe tinha mandado ela tinha 5 filhos do primeiro casamento e 3 do segundo casamento, e eu sou a caçula do segundo casamento. Então, ela mandou os 5 para a casa da minha tia, no interior, para eu nascer, né? Nasci em casa naquela época. Aí quando os meninos chegaram de volta, ela contava que ela estava na porta assim, da casa, que ficava numa escada. Eu lembro direitinho desse detalhe, dela falando isso em algum dos diários que ela tem. Ela tem um monte de diários. E ela contava que os meninos passaram correndo por ela, assim, ela foi doida para ver os meninos, passaram correndo para me ver lá no berço. É engraçado, assim, a impressão que eu tenho é que eu conheço a sua mãe. Agora, depois de tanto que você falou sobre ela, tanto nos encontros quanto agora, quanto no livro, é uma honra. Agora, meu amor, a gente repara que livros que falam de família, eles causam reações das mais diversas, né? Tem irmãos que ficam com ciúme,
tem irmãos que adoram. Me fala um pouco como é que foi o processo, primeiro emocional, de escrever uma obra no nome da família, e segundo, as reações, sejam elas positivas, curiosas, engraçadas. Eu não contei pra ninguém que eu ia escrever o livro. Não contei pra ninguém. Decisão assertiva. Não contei pra ninguém. Eu tinha colhido umas lavandas e tava aquele cheiro todo ali. Na hora que eu tava colhendo aquelas lavandas, que eu gostava às vezes de dar pra uma vizinha, alguma coisa assim, levava pra minha sogra, pra uma tia. E aí eu falei, gente, eu podia distribuir o que eu conheço da minha mãe, porque ela tem que deixar essa memória gravada, a gente Claro. tem que ter essa memória dela gravada, porque não é pouca coisa. A vida dela, assim, teve uma época que tinha uns jornaizinhos na cidade, né? Então ela foi citada como a Madre Teresa de Bambuí. Que legal. A Madre Teresa de Bambuí. E era isso mesmo, a população de Bambuí tinha loucura com ela, era farmacêutica, que cuidava dos pobres, ela não era comerciante. Ela não era, sabe, igual tem hoje as farmácias, assim, que só visam lucro. Dela não. Dela, às vezes, uma aguinha com um pouquinho de açúcar acalmava o neném e salvava uma noite de uma mãe. E o papai também era assim, papai trabalhava junto, né? E o papai era tão dado que tem um amigo nosso lá de Bambuí que ele fala que tem pessoas que não são só delas, elas são de todo mundo. Sim. Em um caso, esse caso que ele cita era do papai. Ele chamava Francisco, tinha apelido de Chiquinho, e o pessoal falava Chiquinho da Olga. Então ele falava, ele é tão dado que ele não é Chiquinho só, ele é Chiquinho da Olga, e não só da Olga, ele é de todo mundo de Bambuí. Que lindo. Muito legal. Papai e a mamãe, eles formaram uma dupla, assim, imbatível nessa área social, sabe? Uma coisa muito relevante para nós. Você trouxe seu pai e a tua mãe também não cabe no livro só, talvez não cabe em 10 livros. Próximos passos, Olguinha, o que você está pensando em fazer após o best-seller? Eu quero escrever outros livros, continuar com essa história, né? Porque tem muita coisa para ser falada. E ela tem esses diários que eu tenho vontade de dar uma lida e ver o que eu posso falar do que tem ali nos diários, né? Eu quero conversar com meus irmãos também, porque como a mamãe foi casada 2 vezes, eu não tenho muito conhecimento do primeiro marido. Mas eu tenho 5 irmãos, Sim. que são importantes para mim. Então, uma coisa que eu tenho vontade de fazer é escutar esses meus irmãos para juntar as 2 famílias, que sempre foram muito juntas. Papai criou os 5 filhos da mamãe como se fossem dele, e depois os netos como se fossem dele também, e ele não conheceu nenhum neto, ele morreu com 49 anos. Sinto muito. Você citou, obrigado por compartilhar, que não contou pra ninguém no livro, né? Mas agora que o livro tá lançado... Mudei de assunto, né? Prolixa. Não, você prefere não falar sobre isso? Pode falar. Eu que fugi um pouco do assunto, que eu tava curioso com o próximo espaço, mas você não contou durante, mas depois quando lançou. E aí? Aí eu fui contando aos pouquinhos, né? Aquela história, seu gato subiu no telhado, né? Foi tipo isso, assim. Então, assim, alguns ficaram meio enciumados. Por que você não falou, etc e tal. Mas todo mundo ficou feliz, né? Que bom. Todo mundo ficou muito feliz. E a população de Bambuí também. A população de Bambuí também. Então, tanto é que eu quero lançar o livro primeiro lá, sabe? Que é onde eu nasci, onde minha mãe nasceu, onde a gente viveu, onde existe a Rocinha, que a gente gosta muito, né? Faz parte da vida da gente, né? A Rocinha faz parte da vida da gente. A gente falou de uma coisa no começo, que eu passei um pouco batido porque é muito assunto, mas vale a pena voltar. Você escreveu esse livro em 27 dias no celular. No celular. Porque eu tô sem computador, sem nada, e foi assim, no dedão mesmo. Então, tem alguém em casa agora te vendo, achando assim, eu não consigo escrever um livro. E você que escreveu em tão pouco tempo no celular... Passa para essa pessoa agora, aqui na câmera. É a coisa mais fácil escrever um livro, gente. Basta você sentar e começar. Você escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e as ideias vão surgindo, assim. É uma coisa impressionante, parece um milagre. É um milagre. Parece um milagre mesmo, as ideias vão fluindo, assim, uma coisa gigantesca. Agora, eu entendo o que você está falando, e de fato, depois que você começa a ficar fácil, eu não queria parecer que você não tem tanto mérito, porque foi um mérito muito grande seu. E aí... Quais estratégias que você acha que fizeram ser tão rápido? Por exemplo, pelo que eu entendo, você, ao longo do livro,
não revisou, só foi em frente. Conta pra galera, assim, boas práticas que você teve que você acha que ajudaram. Eu tive muita disciplina. Eu escrevia sempre no mesmo local, no mesmo horário, tentava fazer essa disciplina de acordar e sentar lá no quintal, ou então na frente lá da casa onde eu moro, que bate um sol gostoso de manhã. E já estava fazendo frio, né? Eu comecei em junho e terminei em junho. Então, assim, eu ficava sempre no sol, e às vezes até na mentoria que eu fiz com você, Arnaldo, eu estava sempre no sol, eu né? lembro. Estava sempre no sol, era muito gostoso. E isso é uma coisa, assim, fundamental. Você escrever com amor, assim, você escrever com vontade de escrever mesmo, né? Então, assim, quanto mais você escreve, mais você vai querer escrever. E eu já quero escrever outras coisas, e eu tô com outros planos também. Então, eu vou deixar isso aqui um pouquinho, fazer o papel dele, né? Claro. Que é manter o legado da mamãe. Sim. Eu quero que minha família guarde isso, os meninos da Rocinha e a população de Bambuí, que vale a pena. Acho então, mas você falou uma coisa muito legal, e tem a ver, que eu acho, com a tua relação com a culinária, que tem que ser gostoso, é isso? Tem que ser gostoso. Olha que interessante, né? A Algana falou que eu escrevia num quarto escuro, quente, ajoelhada no milho. Não, ela ia pro sol, escrever de manhã. Então, como a canjinha, né? Tem que ser gostoso. E de fato, se você conseguir encontrar um lugar, um horário agradáveis, vai ficar muito mais fácil. E olha como ela fala com leveza, que coisa linda. Eu não escrevi hora nenhuma, não escrevi no papel, porque eu não ia olhar, né? E no celular também eu tinha muito mais dificuldade para olhar. Sim. Então foi muito... Entendi. Então você acha que no celular te ajudou a não revisar, inclusive? Ajudou a não revisar também. Porque para mim era muito difícil ver aquilo ali. Eu tinha operado de catarata, então ainda estava com a vista bem ruinzinha, assim. Que interessante. Então o celular te ajudou a não revisar. E para quem tá aqui assistindo e não tá talvez entendendo, qual é a importância de não revisar? Se você revisar, você nunca vai acabar de escrever. Eu tenho certeza. Eu agora, na hora que eu leio meu livro, se eu tivesse revisado, ele seria totalmente diferente e talvez não tivesse nem lançado. Não teria terminado, tenho certeza que não teria terminado. Eu vendi 302 livros de 7 da manhã até meia-noite, ou um pouco antes, no dia que eu lancei na internet, né? Você vendeu quanto? 302 livros. Em quantas horas? Umas 12 horas. Então, 12, você escreveu o livro em 27 dias e vendeu 400 livros em 3 horas. Foi muito legal porque, assim, eu mandava mensagem pro pessoal conhecido e tal, né? E agora também eu já fiz uma lista, né, de pré-venda. Eu já encomendei mais livros, já tá praticamente tudo vendido. Eu peguei uns extras só para garantir, mas eu já tô com uma lista de venda já formada. Agora vamos lá. Você acabou de falar que para você comida é emoção, tá no seu título, né? Que sabor é memória afetiva. Para quem tá em casa agora querendo escrever e tá precisando aí de um pouco mais de confiança. Imagina que você vai convidar as pessoas que estão agora em casa para um banquete infinito, tá? Mesa gigantesca, tem dinheiro pra caramba para fazer esse banquete, vai ter funcionário, colaborador. O que você coloca na mesa para ajudar essas pessoas a saírem com mais confiança? Dentro do teu cardápio aí, qual comida que você acha que pode deixar as pessoas mais confiantes e fazerem elas escreverem mais, seja pelo sabor, pela história, pelo contexto? Difícil de falar num prato só, mas eu... Então fala todos. É difícil falar assim, porque eu na cozinha, às vezes a pessoa me pergunta assim, o que você faz? Eu falo, o que você quer? Eu tô aqui o dia inteiro hoje gravando podcast, então eu quero uma refeição que me deixe ao mesmo tempo muito nutrido, porém muito ativo. Uma refeição que eu não preciso ficar digerindo, porque senão minha energia vai baixar. Consegue fazer pra mim? Eu faria uma sopa mesmo. Pode ser até uma sopa de legumes completa, e com carne, e uma sopa... Batido ou em pedaços? Eu gosto mais da sopa em pedaços, mas ela, assim, às vezes eu dou uma leve batida nela para ela engrossar o caldo. Ok. E coloca os pedaços também? E coloca os pedaços também. Topei. Topou? Agora. Alguinha, olha só. Eu vou te dar espaço para mandar seu recado final, e eu sei que isso é importante para você, mas antes, quem tá agora em casa vendo você e fala assim, cara, eu quero o livro dela, eu quero aprender a cozinhar com ela, quero que ela cozinhe para mim, como é que quem tá em casa agora doido para te conhecer te encontra? Olga Chaves, _gastronomia.
lugar mais fácil de me encontrar. Manda mensagem, eu sempre respondo, eu não demoro a responder. E eu vou ficar muito feliz de você curtir comigo o meu sabor de mãe. Agora, olha que interessante, você falou que seu pai era de todos, né? Era de todos. Você puxou ele, sabe por quê? Não teve... Gente, tô aqui nos bastidores com a Olga conversando. Ela não pediu pra fazer uma pergunta para ela específica, não fez nenhuma exigência, não escolheu o lado. Ela só falou assim, Arnaldo, eu quero muito falar da minha instituição. Então você puxou seu pai. Então tá na hora. Olha pra câmera ali e fala o que você quiser dessa instituição. Gente, essa instituição, a Rocinha em Bambuí, que é a Associação Olga Chaves de Miranda Cardoso, ela tem um nome, né, por causa da minha mãe, evidentemente. E ela vive de doações, alguma ajuda da prefeitura, com muita participação da cidade. Mas ela tem um Pix que a gente pode doar para lá qualquer dia, qualquer hora e continuamente também. Eu vou falar o Pix para vocês. 17 033 960 0001 -50. Fala mais uma vezinha, por favor. 17 033 960 0001 50. É o CNPJ de lá, Associação Olga Chaves de Miranda Cardoso. O que você colocar, eu vou dobrar e vou fazer também, tá? Se você não conseguir pegar o Pix, é só você voltar ao vídeo e escutar de novo. Por favor, faça a sua parte aí. Alguinha? Exatamente. Então, passe aí pra galera a mensagem final, que tá aqui agora te vendo, empolgada para realizar, seja um prato, seja um livro, seja um projeto. Palavras finais para quem tá te escutando agora. Eu, a partir de agora, Arnaldo, eu vou fazer outro projeto. Eu estou lançando a minha mentoria em gastronomia. Uau! Então, eu quero ensinar você a cozinhar de maneira fácil, sustentável, saudável, deliciosa, mesmo que você tenha uma rotina apertada. Eu vou te ensinar a fazer isso tudo, sabe? Pegar na faca, cortar, refogar, os processos de cozimento, por que você usa um método de cozimento e não outro. Então, assim, você sabendo a técnica, você fica dono da sua cozinha. Você vai trabalhar como um chefe. E isso é que é importante. E você vai se alimentar bem, vai parar de comer porcaria, né? E ganhar tempo, né? E ganhar tempo. E dinheiro também, né? Economia. Porque do jeito que eu faço, a gente evita desperdícios. Cozinhando com as cascas, às vezes até com a semente, né? Então, é por aí. Eu vou lançar essa... Repete seu Instagram para quem ficou interessado. Olga Chaves _gastronomia. E aí quem quiser já pode te chamar, que você já faz essa mentoria? Já pode me chamar que a gente marca uma entrevista. Eu sei que em breve ela vai lançar isso com o preço que ela merece. Por enquanto tem alguns pacotes com preço mais em conta porque ela está ainda na fase de experimentação. Então aproveita esse preço, fala com a Olguinha e vamos que vamos. Olguinha, deixa eu te dar um beijo aqui. Ó, te agradeço. Eu que te agradeço, te aplaudo. Arnaldo. Obrigado eu te agradeço, por tudo, viu? De coração. Amei esse livro. Tô com fome, tô inspirado. Queria agradecer a você e você que ficou até agora com a gente. Obrigado. Para curtir essa entrevista maravilhosa da Olga e várias outras, segue lá, Legacy, LEGGACY.oficial no Instagram para conhecer a Olguinha e outras pessoas deliciosas. E para conhecer o Arnaldo, siga o Arnaldo também. @oficial Arnaldo Neto. Bate aqui, gostei. Gente, beijo. Obrigado. Tamo junto. Obrigada, gente. Tudo de bom para todo mundo.